É o recorde, né, Thelma? Isso. Beleza. Não, é que. Pode ser. Não, Pode beleza. Eu ser. acho, eu acho que já começou aqui. Gente, Bom, os áudios estão ligados. Ou o Marcelo desliga de todo mundo daí. Senão, cada um desliga o seu. isso, beleza. Vamos lá. Então, novamente, bom dia a todos, né? Desculpe os problemas técnicos aí, mas eu preparei uma apresentação relacionada à questão dos bem-aventurados, os que são misericordiosos, em relação à questão do perdão. E aí eu pensei no seguinte, falei assim, eu vou pegar o evangelho, vou ler o evangelho, vou explicar o evangelho, e todo mundo já faz isso, porque todo mundo já faz a leitura do evangelho. E aí, nesta semana, eu assisti um filme, por acaso, foi um filme que contou uma história de uma pessoa. Talvez vocês até conheçam a história dessa pessoa. No final do filme, eu fiquei extremamente surpreendido com a ação dessa pessoa. E aí eu fui pesquisar se isso tudo era verdade, né? E evidentemente que o filme mostra algumas coisas, esconde outras, né? Mas de fato foi tudo verdade, né? A grosso modo, tudo foi muito verdade. Então eu achei mais conveniente usar um exemplo para a gente falar do perdão, né? E um exemplo que aconteceu muito próximo a gente, né? Não faz muito tempo, foi no último século, né? A gente tem vários exemplos de perdão, mas esse em especial me tocou, né? A gente vai começar aqui, né? Com a fé inabalável, só o a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, Allan Kardec, né? Então, no momento que eu vi o vídeo, eu não acreditei em tudo que foi dito e fui fazer uma pesquisa sobre as informações e realmente eu passei a acreditar naquilo que eu tinha visto e no que eu tinha sentido. Foi uma coisa muito intensa, muito forte. E eu vou contar uma história para vocês hoje, mas é uma história de verdade. Não é uma mentira, nem um conto de fadas, nem uma fake news, como tanta gente tem falado. Eu vou olhar um pouquinho para o lado porque eu tenho duas telas aqui, então peço desculpas a vocês, tá? Era uma vez um homem que começou a correr para não se meter em confusões. Esse homem que vocês estão vendo, todas as fotos são reais. Quando as fotos não forem reais, eu vou informar vocês, tá? Então, esse rapaz que vocês estão vendo, ele começou a correr muito cedo, estimulado pelo irmão, que corria também. O irmão já era do exército e ele corria, treinava todos os dias, né? E no início, quando ele era muito pequeno, ele corria para não apanhar dos outros, né? Então ele começou a correr desde muito pequeno das pessoas, né? Para não arranjar confusão. Numa das Olimpíadas, ele virou um atleta olímpico pelos Estados Unidos e na Olimpíada de 1936 ele conheceu Adolf Hitler. Então, um americano que em 1936 já estava disputando as Olimpíadas por conta daquilo que ele amava, que era correr, ele lá em Berlim conheceu Hitler, né, e toda a comitiva nazista, né, uma coisa que na época os Estados Unidos ainda se mantinha meio neutro em relação às confusões com a Alemanha, todas as discussões no período antes da guerra. E aí ele foi convocado para a Segunda Guerra Mundial e caiu no mar numa das missões, né? Uma das missões deles era sobrevoar uma área e resgatar ou tirar foto, fazer uma vistoria de uma determinada área, e o avião deles caiu nessa busca desse outro avião, né, que caiu, e eles ficaram à deriva no mar, né? Ele aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, ele aqui à direita na foto, do lado da mãe dele. O irmão dele está da esquerda, né? Porque o irmão já era militar. Atrás a gente tem as irmãs, os irmãos, e atrás dele o pai dele, né?
Eu não disse o nome dele, eu só vou dizer no fim, tá? E aí, depois de 27 dias num bote, ele e mais 2 amigos, eles ficaram à deriva. E eles foram atacados por aviões japoneses que metralharam o bote foi furado, alguns navios atiravam de longe neles, né? Mas não conseguiram acertar. E eles sempre estavam na presença de tubarões. Para poder sobreviver, eles tentavam fazer algumas coisas. Uma delas foi matar um albatroz, né? A ave pousou no bote, eles mataram a ave, mas eles não conseguiram comer a ave, porque a ave tinha um odor tão desagradável que provocava vômitos neles, né? Então eles ficavam sem comer. O que eles tinham era o chocolate. Eles tinham chocolate para comer, né? E aí foi. Então eles tinham alguns mantimentos ali. Durante esse período, eles passaram por um momento muito difícil, porque um dos 3 morreu e eles tiveram que abandonar ele do bote. Esse bote que foi furado, eles tiveram que remendar, porque senão eles afundavam com o bote. Era uma região cheia de tubarão no Pacífico. E aí, né, assistindo ao filme e vendo a história, a gente acha que, nossa, eles 27 dias passando fome, passando sede, vendo o amigo morrer, tendo que soltar o amigo do bote. Os tubarões comeram o amigo, eles viram tudo isso, né? Uma cena muito difícil na cabeça dessa pessoa. E mesmo assim, ainda eles ficaram mais 20 dias à deriva. Aqui essa foto, ela não é real, ela é do filme, tá? Eu peguei uma foto do filme, não tenho nenhuma foto desse registro. E depois de 47 dias à deriva, ele faz uma promessa no bote. Eles estavam muito fracos, eles perderam muita água, né? Eles perderam muita massa física, e aí ele fez uma promessa. Ele falou com Deus e disse o seguinte: se me livrardes disso, se me responderes, né, as minhas orações, eu juro que eu irei dedicar-te toda a minha vida. Farei tudo o que quiseres, por favor. Esse homem, na hora do desespero, ele falou dessa maneira com Deus. Eles perderam metade, mais ou menos, do peso do corpo. Quando eles foram resgatados e eles olharam, era um navio japonês. Então eles foram pegos pelos japoneses e foram levados para os campos de concentração japoneses. Os japoneses no Pacífico possuíam vários campos de concentração de soldados americanos. A primeira ilha para onde eles foram era chamada a Ilha da Execução, onde os soldados americanos eram decapitados. Então eles pegavam os soldados americanos, enfiavam dentro de buracos, deixavam com fome, traziam os soldados, pediam informações, os soldados davam as informações, eles decapitavam os soldados usando a metodologia samurai, né? Então eles, muita gente, né? Muita gente teve as cabeças tiradas dessa forma durante esse período. Então imagine a situação desse homem com o amigo, que ficaram 47 dias à deriva numa guerra, depois de cair com um avião, ver vários amigos desencarnarem, verem o terceiro amigo do bote desencarnar, enfrentar tudo que enfrentaram, irem parar nessa ilha. Os 2 amigos, né? Os 2 amigos foram perdoados do fenômeno de tirar a cabeça. Eles foram colocados de joelhos e o soldado lá, o responsável pela ilha, disse: vocês vão embora daqui. E aí ele foi dado como morto de guerra, né? Ele foi dado essa notícia original no jornal americano. Então imagine a família que depois de um tempo descobriu que o Lou Zamperini, esse é o nome do nosso personagem real, né, da vida real, ele morreu. Então a família já sabia que tinha perdido o ente querido.
Enquanto isso, ele estava preso nas ilhas do Pacífico, nos campos de concentração japoneses. Ele relatou que as condições dos campos de prisioneiro eram terríveis. Eles tinham que limpar os banheiros, as latrinas, eles apanhavam o dia inteiro, né? Eles passavam fome e eles tentavam vamos dizer assim, se virar de qualquer maneira. No entanto, a situação era extremamente deplorável. Eu acho que nenhum campo de concentração, seja qual for no mundo, tenha tido uma vida muito fácil, né? Por conta do que a gente sabe de relato. Aí ele conheceu o sargento Mutsushiro Watanabe, que se auto-intitulava O Pássaro, que era o responsável pelo campo de prisioneiros chamado Omori. Esse soldado, essa foto real dele, ele agredia os soldados o tempo inteiro. E o nosso personagem principal dessa história, que é real, apanhou todos os dias enquanto esteve no campo de concentração. Todos os dias o sargento batia nele. E esse sargento, ele tinha ainda um toque sádico, porque ele batia nos soldados, batia o dia inteiro, chegava à noite, ele oferecia cerveja e pedia perdão para todo mundo. Voltava no outro dia, começava tudo de novo. Então imagine a maldade, o grau de maldade, né, em que o ser humano se colocava. Depois de um tempo, esse comandante, esse sargento, ele foi transferido. E aí o nosso personagem acalmou, falou graças a Deus, né? Graças a Deus, esse homem aí que me agredia, por muitas vezes o nosso personagem ele ficou desacordado de tanto apanhar, de tanto apanhar. Esse comandante foi embora e todo mundo ficou mais aliviado, porque ninguém mais ia apanhar todo dia. Poderia até apanhar, mas não todo dia. E aí o que aconteceu? Ele e mais alguns amigos foram transferidos para o Nautsu, outro campo de prisioneiros de extração de carvão, e eles já sabiam que a partir daquela ilha onde eles estavam, a nova ilha, eles seriam mortos, porque ninguém saía daquela ilha para ir para nenhum outro lugar. Imagina o desespero dessas pessoas, né? E então, quem que ele encontra como comandante do Nautsu? Exatamente o pássaro, Bird. E ele volta a agredir o soldado. Existe uma história de que por conta do soldado ter caído e fraturado a perna, machucado o pé, ele foi condenado a ficar segurando uma tora de madeira, e se ele descesse a tora de madeira, ele levaria um tiro na barriga. Ele conseguiu suportar a tora por horas, irritando o comandante, que deu uma surra nele e, novamente, ele desabou, né? Desabou de novo. Quando ele viu o comandante chegando, esse homem, ele tremia. Ele não parava de tremer de tamanho medo que ele possuía desse homem. Aqui são fotos originais do campo de concentração. Ele torturava muito todos os prisioneiros, mas ele tinha algo em especial com esse homem, com esse senhor que eu mostrei para vocês. Eu estou mostrando uma história dura para vocês, eu estou mostrando uma história real. Por que eu estou mostrando uma história real? Porque o que acontece no fim é incrível. Os americanos ganham a Guerra do Pacífico, eles tomam as ilhas do Pacífico e eles recuperam esse homem, que volta para casa, mesmo com a família achando que ele estava morto. A família foi informada que não, e vocês estão vendo a foto original. No momento que ele chega, que ele encontra a mãe, ele encontra as irmãs, a namorada, e lá no fundo, não dá para ver, mas o pai também estava presente. Tanto é que o filme termina com essa cena. A foto do filme encaixa com a foto original.
ele se casa com a Cíntia, né? Ele vai e casa-se com a Cíntia. Só que ainda a guerra está na cabeça dele. Ele ainda tem esse comandante The Bird na cabeça dele. A coisa está tão intensa na vida desse homem que uma noite ele chegou a estrangular sua esposa, achando que estava estrangulando o comandante japonês que batia nele todos os dias durante várias semanas. Ele chegou a atacar a esposa dele durante o sono. Ele passou a beber muito para esquecer a história, tanto é que ele dizia que quando bebia ele conseguia dormir. A bebida fazia ele esquecer tudo que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial. A esposa dele se recusou a continuar com ele por conta da bebida e tudo mais. Então ela decidiu pedir o divórcio dele e ele disse: você está certa, porque ele não sabia mais o que fazer. Aí acontece uma coisa. A sua esposa conseguiu convencê-lo a frequentar cultos cristãos. E aí, a frase do evangelho que se encaixa a essa situação: o sacrifício mais agradável a Deus. Porque ele foi muito resistente a se tornar cristão. Mas ele tinha esquecido da promessa que ele tinha feito no bote. Foi quando ela, essa mulher, que foi responsável por trazê-lo para a igreja, para o culto cristão, fez com que ele mudasse completamente. Foi assim que ele, foi capaz de perdoar os seus torturadores. Essas frases são dele. Eu tinha pesadelos com The Bird todas as noites desde a guerra. E após ela, e na noite em que eu decidi me tornar cristão, eu nunca mais tive pesadelos, desde 1949. Então, de 1945 até 1949, esse homem foi atacado por esses pensamentos relacionados à guerra. Mas a partir do momento que ele aceitou se tornar cristão, ele acabou esquecendo tudo isso. Tanto é que ele dizia, e ele deu uma entrevista à rádio CBN e disse: isso parecia uma espécie de milagre, porque tudo desapareceu da minha cabeça. Todos esses pensamentos. Eu botei a foto dele ali, competindo na universidade, ali, ele ganhando a competição. Olha o que esse homem fez, gente. Em 1950, ele decidiu voltar ao Japão como missionário. Então ele volta ao local que para ele foi terrível, como missionário, onde ele foi indescritivelmente torturado e humilhado. Ele conseguiu encontrar vários dos guardas que foram responsáveis pela sua prisão e alguns dos guardas que até bateram nele, escravizaram ele, colocaram ele nesse cativeiro horrível. Quando ele reconheceu os soldados, ele correu na direção deles e os abraçou. E disse que perdoava todos os soldados por tudo que havia ocorrido com ele. Aquela ali é uma foto dele, em 1950, visitando um dos campos ali, uma das prisões no Japão. Então, eu entendi essa parte como a indulgência. Quando nós somos indulgentes. Ele encontra os soldados, mas ainda faltava alguém. Alguém que ele tentou encontrar, mas ele não quis encontrar com ele. Essa é uma foto original dele andando de skate, quando ele faz a reconciliação com os seus adversários. Em 1988, ele mandou uma carta para o The Bird, pedindo para se encontrar com ele, mas o The Bird se recusou a encontrá-lo. O The Bird já estava velho
e se recusou a encontrá-lo. Ele voltou ao Japão, carregando a tocha olímpica. Ele fez uma corrida em homenagem aos japoneses. Então, um homem que sofreu na mão dos japoneses, ele pega e ele volta ao Japão para fazer uma corrida com uma tocha olímpica, para mostrar a misericórdia que ele tinha por tudo que tinha acontecido em relação aos japoneses. Ele convidou o comandante, o sargento japonês, The Bird, para um encontro, mas o carrasco se recusou. Ele disse o seguinte: ele escreveu uma carta para entregar para o comandante japonês. Estava escrito na carta: eu dediquei a minha vida a Cristo. O amor substituiu o ódio que eu tinha de você. Cristo disse: perdoe os seus inimigos e reze por eles. O sonho desse homem era encontrar o seu carrasco e dizer para o carrasco que havia perdoado ele. E essa frase: não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E assim viveu o nosso personagem, como eu disse, Luiz Zamperini, pelo resto da sua vida. Ele se tornou um missionário evangelista, levando os ensinamentos de Jesus, a Bíblia, a todos os lugares do mundo. Por onde ele ia, ele contava a história e ele falava da necessidade do perdão, a necessidade do esquecimento das ofensas. Ele visitou muitos companheiros de guerra, muitos amigos que estiveram na guerra, e pedia para que eles perdoassem aos japoneses por tudo que os japoneses tinham feito. Então, os companheiros de campo de concentração, ele, além de ensinar, ele ainda visitava esses companheiros. Então, quer dizer que o perdão dele não ficou só nele, o perdão, ele espalhou o perdão. Ele teve uma filha e um filho. A sua esposa desencarnou em 2001 e ele desencarna aos 97 anos de idade no dia 7 de julho de 2014. Então, há 6 anos atrás, esse homem voltava para o plano espiritual. Eu acho que, dentro da questão do perdão, né, nós poderíamos falar várias palavras, ler vários textos, ler o Evangelho, o capítulo que vocês já conhecem bem, mas eu acho que o exemplo é quem arrasta. O exemplo desse homem que apanhou, que foi agredido, que viu gente sendo morta, que viu gente sendo agredida, tomar uma atitude de vida, em vez de se vingar, em vez de ir contra todas as ideias de Cristo, né? Ele vai e se torna o responsável por levar o perdão aos soldados que o agrediram, levar perdão aos soldados com os quais ele conviveu e que também passaram pelo que ele passou, e ele tomar essa atitude firme do perdão. Esse slide retrata o que esse homem fez durante a vida. Não estou dizendo que ele fez certo, que ele fez errado, que ele viveu 100% certo, que ele viveu 100% errado. Que é aí que a gente chega no final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas Jesus não disse que a gente tinha que fazer isso purificado. Jesus não disse que a gente teria que perdoar
não teria que se perdoar, não teria que perdoar os outros no momento em que nós nos tornássemos seres puros, purificados. Nós somos seres falíveis, nós erramos, nós cometemos enganos, nós temos que perdoar 7 vezes 7 vezes 7 vezes, que pode ser interpretado dessa maneira aqui. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes. Então, para cada erro, 823.543 vezes a gente deve perdoar o nosso próximo. Então, de certa forma, o perdão, ele deve ser a ferramenta do cristão. A ferramenta nossa, como espíritas. Nós temos um capítulo dedicado ao perdão e não é possível que nós espíritas pensemos em violência, pensemos em vingança. Precisamos perdoar os outros, precisamos perdoar as pessoas com as quais a gente convive. E nesse momento em que nós estamos em casa, mais ainda. Porque a tolerância tem que ser grande. As pessoas estão convivendo mais com as outras em casa. A gente precisa perdoar mais, a gente precisa compreender mais as diferenças. A gente precisa entender que as pessoas pensam de maneira diferente. E porque o meu irmão pensa diferente de mim, não significa que ele é menos. Que pessoas nos agridem o tempo inteiro com palavras, atos, gestos, no trabalho, nas escolas, na rua, no meio social, e que nós devemos perdoar essas pessoas e orar por essas pessoas. Não significa levar essa pessoa para casa e tomar um cafezinho com ela. Não, é respeitar essa pessoa. É entender que essa pessoa, tanto quanto nós, erra. E nós vamos errar. Não significa que depois de uma determinada palestra, depois de um livro, depois de um capítulo, nós vamos chegar em casa e vamos nos tornar santos. Não significa que, por conta da leitura, a gente vai mudar. A mudança, ela é verdadeira quando ela é sentida no âmago do espírito. A mudança é verdadeira quando aquilo nos atinge como um míssil no centro do nosso coração, da nossa alma. E aquilo faz com que a gente mude. Quantas e quantas vezes nós fomos avisados? Não faça, não vai, não cometa esse engano. E a gente precisou passar pela experiência. Gente, se nós precisamos passar pela experiência do aprendizado, nós vamos cair, nós vamos errar, porque o erro também é resultado de tentativa. O auto-perdão é necessário. Nós estamos convivendo uns com os outros. A gente não sabe controlar certas coisas em nós ainda. Nós necessitamos de pensamentos onde nós precisamos controlá-los ainda e a gente ainda não sabe controlar. A gente não sabe controlar pensamento, a gente não sabe controlar atitudes. Muitas vezes a gente não consegue controlar a língua, as palavras, que às vezes machucam mais do que um gesto. Então, o processo de evolução significa educação. E a educação, como na escola, significa que a gente vai errar a letrinha A várias vezes. E que a gente vai errar com o outro várias vezes. Que a gente vai errar com a gente. E que o perdão é necessário para que a gente possa continuar a viver. Se eu não entender que eu sou um ser falível, eu também vou enlouquecer. Porque eu não consigo fazer tudo certo o tempo inteiro. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso fazer para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo? Sim. É nisso que eu tenho que trabalhar. É nisso que eu tenho que me disciplinar. Eu tenho que tomar uma atitude de que eu vou começar a fazer para o próximo
aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, eu começo a mudança através das atitudes, mas através da disciplina. Porque muita gente começa hoje, amanhã já esquece. Este homem, falível como nós, ele esqueceu da promessa que ele tinha feito no bote. Ele foi salvo, ele foi resgatado depois de tudo que ele passou. E a esposa foi um instrumento que fez com que ele relembrasse do que havia acontecido. Então, de fato, o perdão, ele deve existir para que nós possamos viver melhor, viver adequadamente. E quantos são os processos de obsessão ligados à falta de perdão? Ligados à falta deste sentimento que deve ser trabalhado dentro da gente o tempo inteiro. O dia é feito de 1 milhão de cutucadas, de pontas de agulhas. 1 milhão de vezes eu devo perdoar. Porque se eu carrego esse sentimento comigo, eu levo ele embora. Então vamos imaginar em 2014 esse homem desencarnando e indo ao plano espiritual. Imaginemos todos nós como ele foi e com que cabeça esse homem foi para o plano espiritual. Já conseguimos até imaginar para onde ele foi. Provavelmente ele foi para alguma seara do Cristo para trabalhar o perdão. Não sei do resto da vida desse homem, mas o exemplo relacionado ao perdão já é o suficiente para que eu possa pensar se eu estou trabalhando da mesma forma o meu coração de forma crística, pensando em Cristo como esse homem fez. Quantas promessas feitas? Quantas promessas feitas e ditas e quantas promessas esquecidas no tempo? Será que eu não fiz como ele, que no momento em que o bote estava furado, os tubarões me rodeando, tomando tiro de avião, eu não virei para Cristo e disse coisas para Deus que esqueci quando a vida ficou tudo maravilhosa? Esse homem não. Esse homem, ele errou muitas vezes. Mas esse homem, quando ele lembrou da promessa, ele colocou ela em prática. Que possamos nós, através desse exemplo, de um homem como nós, não estou dizendo de alguém que vive uma vida santa, pura, longe da gente. Nós pegamos o exemplo de uma pessoa que, como nós, viveu, errou, acertou, mas tomou uma decisão na vida. Porque não só lhe perdoou, mas ele espalhou o perdão. Então, nós perdoamos, nós espalhamos, e aí eu vou mais longe, aí recai sobre nós a responsabilidade. Nós espalhamos o Evangelho de Cristo, nós espalhamos o perdão, ou nós estimulamos a agressividade, a vingança. Muitas vezes a gente se pega na vingança, muitas vezes a gente se pega no pensamento orgulhoso de se vingar. Porque aquele que se vinga deixou o seu orgulho tomar conta. E quantos de nós não suportam uma palavra, uma risada, uma brincadeira e logo quer se vingar? Logo pensa coisas. Disciplinemos o nosso coração. Disciplinemos a nossa alma. Divulguemos o Evangelho de Cristo onde estivermos. E estendemos, devemos estender as nossas mãos para ajudar o próximo,
tornar-se mais disciplinados, seguir em frente sem reclamações, sem dúvidas. Esse homem que eu apresentei para vocês, ele bebeu e quase destruiu tudo. Quantos de nós não precisa beber? Quantos de nós basta abrir a boca? Quantos de nós só o pensamento é o suficiente? Então eu espero que todos nós que aqui estamos possamos refletir nas nossas vidas, nas nossas atitudes e entender que Cristo, ele veio com um ensinamento relacionado ao perdão para nos ajudar. Imaginemos esse homem se ele não tivesse perdoado o sargento, o The Bird. Como é que ele estaria no plano espiritual um momento desse? Ele estaria numa situação bem desagradável. Então, é uma causa ali é um exemplo prático de como o perdão ele tem e traz resultado. Tem e traz resultado. Olhem para o rosto desse homem. Ele tem um semblante calmo e tranquilo? De que cumpriu sua missão? De que fez o que deveria ter sido feito? Depois de ter passado por tudo? Então eu digo que, com todos os erros que ele teve na vida, esse homem se torna um exemplo a ser seguido, de que nós somos falíveis, de que nós erramos, mas que se a gente se disciplinar e se a gente tomar uma decisão, a gente muda de vida, a gente melhora o nosso estado de espírito, a nossa consciência, o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, o nosso relacionamento com os companheiros de trabalho, o nosso relacionamento com as pessoas com as quais a gente convive, inclusive com aqueles que nos odeiam. Ore por aqueles que nos odeiam, porque são eles que precisam da oração para desfazer essa corrente do ódio. E se nós, hoje, espíritas, católicos, evangélicos, temos ódio, é porque ainda este homem não tem espaço dentro da gente. Vamos abrir espaço para Jesus, para Cristo no nosso coração, através do perdão. Do perdão daqueles que cometeram enganos conosco. Que assim seja. E que assim seja. E agora a gente abre para os comentários. Todo mundo feliz. Marcelo. Sim, Alfredo. Eu assisti esse filme, eu não me lembro do nome. Seria bom se você pudesse passar o nome do filme para o pessoal ver, porque realmente é um filme muito, muito bonito, de muito sofrimento desse homem aí. Você lembra o nome do filme? Eu acho que é O Invencível. O Invencível, né? Isso. Eu acho que tem no YouTube, se não me engano. Tem no YouTube, eu não sei se tem no Netflix, mas ele andou passando na HBO esses dias. Né? A HBO sempre repete a programação, então vamos ficar atento de sábado e domingo à noite, né? Quem tiver interesse. Eu vou ver se eu acho o folder do filme aqui para vocês verem. Eu ia colocar o folder do filme, mas eu achei melhor não fazer a propaganda comercial para não misturar as coisas, né? Mas
Não, não está abrindo aqui. Eu vou abrir aqui. Para quem tiver interesse, esse é o filme. Tá? Aqui. Unbroken, em inglês. Né? Invencível. Esse ator fez o papel dele no filme. E foi o filme que, que mostra tudo que ele passou. Aqui é a cena, né, quando o soldado pede para ele segurar a tora durante horas, né? Então é um filme muito bonito e vale a pena a gente assistir. O Invencível. E conta a história dele, mas não conta algumas coisas. Inclusive não fala no filme que ele bebeu e quase se separou da esposa, tá? Eu achei bom mostrar isso porque a gente precisa mostrar que as pessoas que têm atos, elas erram como nós. Que as pessoas que têm esses atos bondosos e que são exemplos. E de que nós somos falíveis. E de que a gente precisa se permitir também errar. Mas que a gente tem que se perdoar e perdoar os outros. Porque os outros também podem errar. Se eu me tolero, eu tenho que tolerar os outros. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação, colocação? Marcelo, filhão querido. Então, Marli. Alô?